Boa noite a todos. Vamos começar com os recadinhos. Essa caixinha aqui é uma caixinha de sugestão e dúvidas, que ela fica ali no fundo. Então, quem quiser colocar aqui uma dúvida de uma sugestão de tema ou alguma dúvida de algum tema, é só colocar aqui nessa caixinha. E se quiser não se identificar, também não precisa. Ela vai ficar sempre ali atrás. Vamos fechar os olhos. Respirar bem fundo. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje. Vamos agradecer por podermos conhecer a doutrina espírita, que é essa doutrina que nos reeduca, nos ensina a ser caridosos, nos reconforta. Vamos também agradecer Jesus por nos ensinar o caminho da felicidade. Que tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa casa. E antes de começar, eu queria falar sobre esses dois eventos aqui, gente. Muito importante a gente estar participando, principalmente do teatro, né, para que cada vez mais venham, né, peças teatrais espíritas aqui para Pouso Alegre, que é muito interessante. E o terceiro encontro espírita, né? Quem não fez a inscrição aí, bora fazer, não fica sem lugar. O nosso tema da noite é esse. Perdoar é esquecer? O que vocês acham? Não. Mas vamos deixar isso aqui lá mais para frente. A gente vai falar... Porque para a gente falar de... Espera aí. Eu só queria aquele foninho vai nas orelhas. Para a gente falar de perdão, a gente tem que falar primeiro do que nos fez chegar até o momento de ter que perdoar. Então, nós precisamos falar, primeiramente, da mágoa. Então, nós vamos abordar hoje, antes de falar sobre o perdão, se ele é esquecimento ou não, nós vamos falar sobre a mágoa. A palavra mágoa tem origem do latim e significa mácula, que quer dizer desgosto, pesar, tristeza, ressentimento, dor na alma. Um exemplo. Desgosto recolhido, cujas marcas transparecem no semblante e nas palavras. Quando a gente está desgostoso, a gente fica realmente, né? Aparece no rosto da gente, é difícil, mas a gente consegue disfarçar quando a gente está magoado com alguém, né? Tem uma curiosidade. Dê, deixa o computador aberto. Hein? Computador aberto, não está fechado. Faz favor. Porque aí eu vejo daí, ao invés de ficar olhando para trás. Por favor. Aí, muito obrigada. Uma curiosidade sobre a palavra mágoa, que a gente vai pesquisar na internet, aparece essas coisinhas para a gente, né? É uma junção, né? Que significa má água, ou seja, uma água parada que apodrece. Então, a mágoa, quando a gente vai guardando ela dentro da gente, é como uma água parada. Ela vai apodrecendo. E a gente sabe que a água parada não é boa, né, para beber. Então, é isso aí. A gente fica guardando as mágoas e ela só vai crescendo, crescendo, se tornando cada vez mais prejudicial. Mas, para falar sobre a mágoa, eu queria falar agora sobre o ciclo que ela tem, né? Começando com uma comparação. Quando a gente está andando na rua, às vezes acontece, né? A gente está andando na rua, pisa ali num caco de vidro e corta o pé, né? E nesse momento que a gente corta o pé aí nesse caco de vidro, a gente vai sentir dor, né? A gente vai ficar meio
apavorado, sem saber o que fazer, porque está sangrando, o que eu faço? A primeira atitude que a gente tem é de procurar ajuda, né? Então, a gente vai para o hospital, no pronto-socorro, e lá eles vão cuidar desse ferimento para a gente. Então, vai ser feita a limpeza, né? Vai ser feito, se necessário, dado uns pontos ali, para que aquele ferimento se feche, né? O médico vai prescrever uma medicação para dor, né? Uma profilaxia com antibiótico, para que não infeccione. E a gente vai ficar por um tempo sem conseguir colocar o pé de forma normal no chão. Então, a gente vai ter todo aquele processo, né, de recuperação daquele ferimento. Então, o caco de vidro, ele fez um trauma no meu pé, ele fez um trauma no meu corpo físico. E aí eu fui lá, tratei, né, fiz tudo direitinho que o médico mandou, né, e por um tempo vou ter que ficar ali cuidando daquele ferimento, fazendo curativos diariamente, para que ele se recupere. E o nosso corpo, ele tem esse poder, né, de fazer aquele machucado, aquele ferimento, se recuperar naturalmente, tomando os devidos cuidados, né? Então, o corpo tem na sua fisiologia tudo o que ele precisa para recuperar aquele ferimento. E essa é a dinâmica, então, de um trauma físico, de um trauma no nosso corpo físico. E quando esse ferimento, esse trauma, não foi realizado por um caco de vidro, e também não foi no nosso corpo físico, né? Esse ferimento que a gente sofreu foi na nossa alma, no nosso psiquismo. Foi um ferimento que causaram em nós e que precisa também ser cuidado, né? É um trauma, é uma ferida que também está ali aberta na nossa alma, no nosso coração, né? De uma forma poética falando. Então, a gente tem também que tratar desse ferimento, né? E como que a gente cuida desse ferimento que ele é psíquico, né? É uma ferida psíquica. Como que a gente vai cuidar desse ferimento? A gente precisa cuidar, a gente não pode deixar o ferimento psíquico abandonado como a gente não faria com o corte realizado pelo caco de vidro, não é mesmo? Então, nesse momento, a gente precisa avaliar, né? Porque o trauma emocional, a ferida psíquica, ela também traz sintomas para a gente, assim como a ferida física, assim como aquele machucado no nosso pé, né? Muitas vezes, a gente às vezes não percebe, mas a gente vai guardando tanta mágoa, tanto ressentimento de coisas que aconteceram na vida da gente, e a gente começa a ter sintomas, muitas vezes sintomas físicos, né? Joana de Ângeles fala muito para a gente sobre isso, né? Sobre a somatização que a gente vai fazendo na vida e o corpo físico vai ressentindo. Então, aparece ali uma dor no estômago, uma dor de cabeça, né? Uma imunidade baixa, dores no corpo, que a gente não sabe nem de onde que está doendo, ou onde não está doendo, que dói tudo, né? O coração acelerado. Então, esses são os sintomas físicos que a gente vai desenvolvendo por causa dessas mágoas que a gente vai guardando. E também tem os sintomas, né, emocionais, que são os ressentimentos, a amargura, a vergonha, a culpa, o retraimento, a baixa autoestima. A gente fica retraído, a gente pode até desenvolver uma timidez, a culpa, o afastamento social, a insegurança, a amargura, a gente vai ficando amargo, vai ficando aquela pessoa complicada. Passa a ter, então, raiva do mundo, né? Como se todo mundo fosse culpado pelo aquele ressentimento que eu trago dentro de mim, por aquele ferimento que eu sofri. E, geralmente, esse ferimento que a gente recebe no psiquismo, geralmente é por uma palavra que a pessoa fala para a gente e a gente fica ressentido. É por um gesto que a pessoa fez, por uma atitude, por um abandono, né? Por uma decepção. Geralmente são de pessoas mais próximas e de pessoas que a gente ama. Porque quando uma pessoa estranha fala alguma coisa para a gente às vezes nem liga, né? Mas quando é uma pessoa querida que vem e nos machuca, parece que a dor é muito maior. E a gente fica muito mais ressentido.
A primeira pessoa que abordou esse tema foi Freud, em 1917. Ele falou: o que não se elabora volta em forma de sintoma. Que foi tudo isso que eu falei aqui. Então, se a gente não trabalha esse ferimento psíquico, essa ferida na alma, a gente vai transformando ele em sintomas, em todos esses sintomas que eu citei aqui. Então, chegou ali o momento da gente parar e refletir. Né? O que eu vou fazer com essa mágoa que eu estou sentindo? O que eu vou fazer a partir de agora com ela? Né? O que eu vou fazer com a perda que eu sofri? Com a traição que eu sofri? O que eu vou fazer com a ofensa que me foi desferida? Né? E perguntar para si mesmo, e agora? O que eu faço com isso? A gente pode tomar vários caminhos, né? E é um trabalho que só nós mesmos podemos fazer. A gente pode ignorar. Não. Fazer de conta que não aconteceu nada. Mas lá dentro está doendo. Né? Por fora você consegue disfarçar, mas por dentro está doendo. Você vai cultivar como se fosse uma plantinha, e a plantinha vai crescendo, vai dando frutos. Né? Ou a gente transforma essa ferida psíquica em um troféu. Vocês já viram isso? Transformar a dor psicológica em troféu? O que eu quero dizer com isso? Né? Isso acontece com muita frequência. Muitas vezes a gente fica naquela posição do coitadinho. Ai, coitadinho de mim. Por exemplo, eu fui abandonada pelo marido. Nossa, ele me abandonou. Você viu o que ele fez? Aí o outro fala, nossa, é mesmo, né? Coitada de você. Quanto sofrimento. Ah, ele é muito mal, né? Aí a pessoa passa a não gostar do outro. Né? Por quê? Porque ela tem pena de você. Então, isso é um troféu. Você vai sempre apresentar esse ferimento, essa dor, como um troféu. Né? Para todos você vai falar, vai repetir a história, que ele fez isso, fez aquilo, me abandonou com as crianças, e não vem ver as crianças. E aquela coisa toda, a gente vai fica usando essa mágoa, esse ressentimento, como um troféu. Por quê? Porque ele nos traz esse lucro. Né? A gente está acostumado com esse lucro, mesmo que pequeno, que a mágoa nos traz, a gente está acostumada com ela e a gente vai se afundando cada vez mais nesse ciclo da mágoa sem encerrá-lo. Então, se a gente não trabalhar isso, se a gente não abrir mão desse lucro, né, desse mau hábito de se comprazer no coitadinho, né, de ser sempre o coitado, a gente não sai, não cura, né, não cicatriza essa ferida psíquica. E para a gente entender bem quais são os ciclos da mágoa, porque a mágoa tem um ciclo, né? Ela pode ficar rodando como um loop infinito, ou ela pode ser quebrada. E a gente vai chegar lá no momento da gente conseguir romper esse ciclo. Então, o ciclo da mágoa começa na ofensa. Né? A ofensa. Então, a pessoa te ofendeu, te magoou, te abandonou, te decepcionou, fez tudo que ela podia fazer com você. E aí ela está ali, está instalada, a mágoa se instalou. Logo depois a isso, como eu falei aqui anteriormente, vem a repressão, né? Que é o ato da gente jogar para debaixo do tapete e ficar ali guardando, e não cuidando, só guardando, vai deixando aquela ferida ali, né, apodrecer, né, dar pus, infeccionar, a gente vai guardando ela ali. O próximo é a ruminação. A ruminação é igual quando um animal vai comer um capim e ele fica mastigando aquele capim. Mastiga o capim, mastiga, quem é da roça aí sabe, né? Mastiga o capim, ele engole, volta e continua mastigando, fica ali horas mastigando aquele punhadinho de capim. E é isso que a gente vai fazendo com a mágoa e com o ressentimento. A gente fica o tempo todo pensando, nossa, fulano falou isso para mim. Nossa, fulano falou aquilo para mim. E o que quer dizer ressentimento? Né? O ressentimento é a que a gente fica ressentindo. Então, a gente fica toda hora sentindo aquela coisa ruim que a gente sentiu no momento em que a gente foi magoado. A gente fica toda hora naquele retrospecto, vivendo aquela situação, imaginando 1000 coisas para falar, né, 1000 coisas para se vingar, para fazer a pessoa
se colocar no lugar dela, a gente fica nisso, ruminando, igual o animal, ali mastigando o capim. E nisso a gente vai se tornando uma pessoa amarga, aquela pessoa pessimista, aquela pessoa que muitas vezes ninguém gosta de ficar perto, né? Porque ela só fala daquele ressentimento, ela só fala daquela mágoa, daquilo que aconteceu na vida dela e que ela não conseguiu, né, trabalhar, não conseguiu curar essa ferida psíquica. Então, está lá, sempre na posição de coitado. E a solução, né, que é o antídoto, que é o que quebra esse ciclo da mágoa, né? Antes de falar sobre o antídoto, eu vou falar aqui uma observação. Quando a gente vai no médico, né, e isso acontece muito, né, a gente está com uma dor aqui, dor ali, aí vai ao médico. Aí o médico faz o exame físico, olha a pressão, olha tudo, olha a garganta, nossa, não tem nada, vamos pedir exames para a gente ver, né? Aí pede exame de sangue, pede ultrassom, pede um punhado de coisa. E quando a gente volta no médico, ele fala assim, realmente, não tem nada. Seu corpo não tem nada. Só pode ser, então, essas dores, isso que você está sentindo, só pode ser emocional. Né? Quem aqui já ouviu isso? Não é? Ah lá, o Paulo falando que sim. É uma coceira que dá, é uma dor de cabeça que dá, que a gente não sabe de onde veio, é uma dor no estômago, que toda vez que a gente fica irritado, nervoso, vem a dor no estômago. Então, não tem ali a gente não tem uma doença física, o que a gente tem é um ferimento psíquico, que precisa ser tratado. Aí a gente fala assim, poxa, eu fui no médico, o médico falou que o que eu tenho é emocional. Então, se é emocional, não tem jeito, não tem o que fazer. Porque o que a gente queria, na verdade, era sair de lá com uma receita, com remédio, para aquela dor passar, né? Para aquele mal-estar, aquele problema ser resolvido. Mas não tem remédio, né, comprimidinho feito na farmácia, a gente compra na farmácia, para resolver os nossos ferimentos psíquicos. E aí, como a gente acha que não tem solução, a gente vai fazendo aquilo, vai pondo para debaixo do tapete e vai deixando para depois. Um dia isso se resolve. Quando eu deixar de me estressar, quando aquela pessoa deixar de me magoar, de falar as coisas que eu não gosto de ouvir, um dia isso passa. Mas aí vem a doutrina espírita e nos esclarece que sim, que há um remédio que não é comprado na farmácia, mas que a gente consegue desenvolver, que é o perdão, que é o antídoto, né, para quebrar, então, aqui o ciclo dessa mágoa. O Claudinei está ali, se retorcendo com a dificuldade que é perdoar. Não é fácil. Falar aqui na frente é muito fácil, viu, gente? Mas na hora da gente colocar em prática é muito difícil. Mas, como espíritas que somos, a gente vai tentando, né? O que a gente não pode é desistir. Então, aí vem a pergunta lá do começo. Esquecer é possível? Assim como o organismo cura a ferida que o caco de vidro causou, a cicatriz está lá. Não tem como apagar também a ofensa que a gente sofreu. Não tem como apagar aquele ato do qual eu fui vítima, daquela outra pessoa, né? Mas eu posso resignificar, né? Eu posso dar um outro sentido para aquilo, né? Eu posso absorver, eu posso diluir isso dentro de mim, como nos diz Joana de Ângeles, né? E a gente pode crescer com esse aprendizado, porque tudo na vida da gente é um aprendizado. O abandono é um aprendizado, a conviver com a solidão, né? A palavra ruim que o outro nos disse para a gente quebrar um pouquinho o orgulho, né? Porque o que nos ofende muito mais é o orgulho da gente, né? Que toca ali e a gente fica ofendido porque a gente é orgulhoso. Se não fôssemos orgulhosos, não ficaríamos feridos. Então, a gente precisa olhar para frente, se concentrar nas possibilidades do novo e não se fixar naquilo que aconteceu. Deixar de ruminar o acontecimento, né? No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que fala só sobre isso, né? Que é o capítulo 10, que está lá nas Bem-aventuranças, né? Que foi realizado no Sermão do Monte por Jesus. Então, ele trouxe ali várias bem-aventuranças. E o capítulo 10 fala somente sobre isso. Olha só. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E aí, como cada subtítulo tem, perdoai para que Deus vos perdoe.
reconciliar-se com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho. Não julgueis, a fim de que não sejais julgado. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Instruções dos Espíritos, perdão das ofensas, a indulgência. É permitido repreender os outros, observar as imperfeições dos outros, divulgar o mal alheio? Então, gente, quem tiver curiosidade e nunca leu, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos abordar o primeiro tópico, que não dá para a gente estudar aqui o capítulo inteiro. Né? Perdoai para que Deus vos perdoe. Será que a gente está realmente perdoando o outro? Como a gente fala lá no Pai Nosso, né, que Jesus nos ensinou. Tem uma partezinha lá no Pai Nosso, a gente prestar atenção, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, Jesus nos ensinou que há uma condição para Deus nos perdoar, né? É que a gente perdoe o nosso próprio, os nossos desafetos. Né? Às vezes a gente, quem tem o hábito de rezar o Pai Nosso, reza no automático e não presta atenção nas palavras, né? Nas frases que tem lá no Pai Nosso, que são profundas. Então, Jesus nos ensina, se desejamos misericórdia, devemos oferecê-la. A primeira é a lei de justiça, amor e caridade. Primeiro tópico, todos erramos e estamos no caminho da evolução. Então, se a gente pensar na questão do perdão, né? Se todos erramos, foi Jesus que disse, se todos erramos e estamos no caminho da nossa evolução, por que o outro não pode errar? Por que o outro não pode me causar uma ferida psíquica? Porque em algum momento do caminho, como eu também sou imperfeito, eu também vou machucar alguém. Né? Ninguém está livre disso, porque nós estamos a caminho da evolução. Aqui no planeta Terra, pelo que eu saiba, não existe nenhum espírito evoluído. Né? Então, todos aqui erram, porque somos todos imperfeitos. A caminho, então, da evolução. Como também necessitamos de perdão, é justo que aprendamos a perdoar. E aqui ele fala sobre aprender. Né? O perdão não é algo que a gente estala o dedo e conseguiu perdoar. Não. Então, a gente vai ter que aprender, praticar, desenvolver. Né? É tudo uma questão de conquista. Né? Isso é uma conquista nossa. Quando a gente aprende a perdoar, fica mais fácil. Os primeiros perdões são difíceis, né? Mas depois os outros ficam mais fáceis. O perdão é uma prova do amor ao próximo e uma condição para alcançarmos a paz interior. Então, como Jesus nos ensinou, né, a amar ao próximo como a nós mesmos, quando a gente perdoa, a gente está dando uma prova também de amor. Né? A gente está amando aquela pessoa que nos magoou, que nos feriu. Mas não é necessário. Às vezes o que a outra pessoa nos fez é muito grave. Né? Matou um filho nosso, né? Que eu acredito que deve ser uma das coisas mais complexas de se perdoar. É fácil perdoar? Não é fácil. Eu já ouvi casos de que sim, que perdoaram, né? Mas não tem necessidade de você andar de braços dados com aquela pessoa que você perdoou. Né? Eu perdoo, mas você segue seu caminho. Por exemplo, é um ladrão, um assassino. Aí eu te perdoo, mas eu tenho que sair daqui e te entregar ao policial. Né? Vou ter que te levar à delegacia. Porque não é porque eu perdoei que ele vai ficar ileso daquele erro que ele cometeu. E aqui uma pergunta, por que é preciso perdoar? Jesus disse, perdoai para que Deus vos perdoe. E nessa frase tem um sentido moral e espiritual, porque Deus ele não guarda mágoa, né? Deus é amor. Né? E a gente erra tanto, né? A gente erra tanto inúmeras vezes durante uma existência. Imagina a coleção de erros que a gente tem durante todas as encarnações que nós já tivemos. E Deus sempre nos perdoando, sempre nos dando uma segunda chance. E Deus é um ser perfeito. Né? Quem somos nós para não perdoar, sendo nós imperfeitos? Né? Deus aqui não devia perdoar a gente, né? Porque a gente faz tanta coisa errada e toda hora está perdoando. Toda hora dando uma segunda chance. Toda hora ali acolhendo e acudindo a gente.
Mas a lei de causa e efeito funciona de acordo com a vibração que emitimos. Quem guarda rancor prende-se espiritualmente às dores. É o que eu falei lá sobre ruminação. A gente fica ruminando, a gente fica preso àquela situação, a gente não consegue caminhar, a gente não consegue ir adiante. A gente fica o tempo todo pensando naquela situação. Não consegue digerir, não consegue curar essa ferida, né? Quem perdoa, liberta-se e se harmoniza com as leis divinas. Então, o perdão, muito além de fazer um benefício ao outro, é um benefício para nós mesmos, né? Porque a gente se liberta, a gente para de arrastar aquelas correntes pesadas que nos prendem, né? E que nos fazem caminhar mais devagar. Então, a gente se liberta. Perdoar não justifica o erro do outro, mas transforma você. Então, a gente não tem que se preocupar com o outro. Ah, mas se eu perdoar, ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Mas aí é um problema dele. É um problema dele com ele e com as leis divinas. Você como se ele já não faz parte mais disso, né? Eu lembro uma vez ouvindo uma palestra falando sobre a questão de Judas, né? Ter traído Jesus, né? Jesus, é claro que perdoou Judas. Mas Judas não ficou isento de ter que reparar aquilo que ele fez, né? Em outras encarnações, ele teve que reparar aquilo. Mas Jesus já havia o perdoado, né? E que auxiliou Judas a continuar na caminhada dele, rumo à evolução, como o que aconteceu realmente. Mas aí vem as condições do perdão, né? Porque não é só perdoar da boca para fora que a gente... Ah, perdoei, tá bom. Não é, né? O perdão, ele deve ser sincero. Não basta fingir que perdoou, ele precisa ser real, de sentimento, não só de palavras, né? Porque às vezes a gente fala que perdoou, mas está ali guardando as mesmas mágoas, falando da mesma história o tempo todo, né? Contando para todo mundo a mesma história. Então, quer dizer, você não perdoou, né? Se você continua ressentido com aquilo, e se ressentindo o tempo todo, então você não perdoou, o seu perdão não foi sincero. Também devemos perdoar sem humilhar o outro. Como que é isso? Né? Será que a gente consegue humilhar alguém perdoando a pessoa? Ah, consegue, né, Leo? É o que mais consegue, né? Porque aí eu me coloco na posição do bonzinho. Ah, como eu sou bom de perdoar você, tá vendo como eu sou bom? Vê se não faz mais, né? Da próxima vez não perdoarei. Então você se coloca naquela posição de superior. Eu sou melhor porque eu perdoo, né? Como se isso fosse uma dádiva que você tivesse que mostrar para o outro, né? Ah, o perdão é uma coisa que está dentro de você, que tem que ficar somente com você. Não precisa jogar na cara da pessoa que você a perdoou. E também nem ficar esperando que ela te peça perdão para que você perdoe, né? Perdoa e segue adiante. Então, isso aí não é perdão, é o nosso orgulho, né? Falando mais alto. Perdoar com benevolência. O que significa a palavra benevolência? Significa demonstrar bondade ou boa vontade em relação a outras pessoas, revelando altruísmo e empatia. Então, aqui a gente tem que perdoar com benevolência, com boa vontade. Não adianta a gente perdoar com truculência, com cara feia, ah, tá bom, te perdoo. Não, a gente tem que fazer isso com bondade. E isso a gente vai desenvolvendo, gente. Ninguém nasce bom, né? Como Jesus disse, bom é Deus, né? Então a gente vai desenvolvendo aí o altruísmo, a empatia, né? Porque a doutrina espírita, ela nos ensina que a gente deve, nesses momentos que a gente passa, né, de ferimento psíquico, a gente tem que compreender por que aquela pessoa, naquele momento, te fez aquilo, te falou aquilo, né? Às vezes é um amigo que chega num dia que ele não está bem e te fala umas frases ruins de você ouvir, mas como você ama, é seu amigo, você perdoa, passa adiante. Aí depois o amigo vai repensar e fala assim, desculpa, naquele dia eu não estava bem. Né, desculpa aquilo que eu te falei. Isso quando há realmente uma amizade verdadeira, né? Então, você compreender a posição do outro, porque realmente, às vezes, a pessoa não está no dia bom. Né? Aconteceram várias coisas no dia dela e ela, infelizmente, descontou em você. Desculpar, né, o primeiro, antes do perdão, é a desculpa. Né? A gente tem que desculpar, desejar o bem e não alimentar pensamentos ruins. Não ficar, então, ruminando o acontecimento, o acontecido.
Então, isso tudo faz parte aí do perdão com benevolência. A outra condição é que a gente trabalhe o perdão com indulgência. Eu gosto de falar do significado das palavras, porque a gente vai fixando, né? Porque a doutrina espírita também é cultura. Tem muita palavra difícil nos livros espíritas. E eu gosto sempre de colocar o significado. Indulgência significa perdão para a pena, perdão para a falha, bondade. Em termos sociais, um indivíduo indulgente seria aquele que é capaz de agir com bondade e tolerância em relação às ações e particularidades dos outros, além de perdoar as diferenças. Olha que interessante, né? Porque a gente muitas vezes também se magoa, se machuca, porque a gente não aceita que o outro é diferente, que o outro pensa diferente, que o outro quer coisas diferentes, né? E aí a gente vai se machucando ao longo do caminho. Então, aqui a doutrina espírita nos ensina, então, a perdoar com indulgência, né, como um complemento essencial, que é interpretar com brandura, considerar as fragilidades humanas, né, porque Jesus disse a Pedro, né, os homens são mais frágeis do que maus. Então, muitas vezes, aquela pessoa que nos feriu não fez por maldade, é porque ela tem uma fragilidade, ela tem uma questão ali com ela que, às vezes, não é nem diretamente com você, né, mas é sim com ela mesma. A indulgência não vê defeitos dos outros, ou se os vê, evita falar deles. Isso é difícil, né, gente? A hora que eu escrevi isso aqui, eu falei assim, meu Deus do céu, é tão gostoso falar, né, gente? Ai, Jesus, difícil, difícil. Né? Então, a gente tem que evitar falar das imperfeições dos outros, né? Porque quando chega a nossa vez, a gente não gosta também, né, que falem das nossas imperfeições. A gente sabe quais são, mas a gente não gosta que falam. E, por último, e importantíssimo, é a reconciliação, né, que significa o perdão em ação. Jesus nos ensinou a nos reconciliarmos antes mesmo de oferecer algo a Deus. Então, tem uma passagem de Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 26. Eu acho que todo mundo conhece. Esse versículo está bem explicadinho aqui, bem interessante, no livro da Ana Teresa Camasmi, né, que está no capítulo... Não tem o número do capítulo, 31. Que está escrito lá, perdão. Aí ela passa a passagem de Jesus direitinho aqui, ó. Reconciliai-vos o mais depressa possível com os vossos adversários, enquanto estáis a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao oficial de justiça, e não sejais recolhido em prisão. Então, aqui o que Jesus nos ensina nessa passagem é que a gente deve, antes de oferecer, a gente não oferece porque não é da nossa cultura, né, da nossa religião. Mas, por exemplo, a gente vem à casa espírita, né, antes da gente fazer a nossa prece, tomar nosso passe, a gente precisa observar essas mágoas no coração da gente. Porque muitas vezes não adianta a gente ir ali tomar um passe, a gente está com o coração cheio de ódio, cheio de amargura, cheio de rancor. Né? Então, é nesse sentido que Jesus nos fala, né? Procurai o vosso adversário, reconcilia-te com ele. É o que eu falei, não precisa ficar andando de braço dado, né? Nem abraço, beijo, não precisa. Educação, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Né? Aí aqui, ó, vou ler só um pedacinho do que a Ana Teresa escreveu aqui, porque é um capítulo bem legal, e ela fala de um jeito bem interessante. O Livro dos Espíritos, na questão 886, Allan Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Os espíritos respondem, tudo que a gente já falou aqui, ó, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Tudo que a gente já viu aqui, hein? Com essa resposta, podemos repensar nossa impossibilidade de perdoar. Né? Por que eu não consigo perdoar? Repensar por que os espíritos nos sugerem um caminho em 3 passos. Primeiro passo para a reconciliação pode ser entendido como um ato de caridade, pois existe a chance de perdoarmos pelo menos a ofensa de que o outro tenha sido portador.
Se ainda não pudermos olhar para quem nos magoou, poderemos entender a ação como algo humano. Como eu disse, né, que o ser humano é frágil. E segundo passo da caridade seria o de levar em conta que todos nós somos imperfeitos e, portanto, diante da imperfeição dos outros, podemos ser indulgentes. E por que precisamos buscar esse caminho? Porque de indulgência precisamos todos nós. E só uma questão de tempo. Todos nós somos passíveis de falhas porque ainda não somos maduros espiritualmente. Olha que interessante a resposta que ela deu, né? Por que a gente precisa perdoar? Porque ali na frente somos nós que vamos precisar de perdão, né? Porque ali na frente, como ela falou, que é só uma questão de tempo, a gente também vai errar, né? A gente também vai causar ferimento nas outras pessoas. Ou já causou muito, né? Se a gente for observar o nosso passado, quantos ferimentos a gente já não causou nas pessoas, né? E a gente gostou de ser perdoado, né? Então a gente tem que começar então a agir dentro do perdão como se fosse uma caridade realmente. Eu faço a caridade, amanhã é outro que faz comigo, e assim a gente segue aí rumo à nossa evolução. Então, isso o que nos traz, então, essa questão que Jesus, essa passagem de Jesus, né? Ela nos fala sobre a paz espiritual, que ela depende da harmonia entre você e os outros. Quando a gente está brigado, é tão ruim, né? Dá uma sensação tão ruim dentro do coração da gente, fica agoniado, né? É ruim, é um sentimento que a mim não agrada. O orgulho é o principal obstáculo ao perdão. Então, a gente já sabe que a gente é orgulhoso. Se a gente não perdoa, é porque a gente é orgulhoso. Já identificamos uma imperfeição nossa. Então, está na hora de trabalhar o orgulho para que, consequentemente, a gente consiga perdoar. Reconciliar-se não significa ser íntimo de quem nos feriu, mas sim encerrar o ciclo da mágoa, libertando-se emocionalmente, curando a ferida psíquica. E aí, dentro do perdão ao outro, a gente também não pode esquecer, já caminhando para o fim, gente, vocês estão cansados, que a gente também deve praticar o auto-perdão, né, que é também bem complexo, né, a gente se perdoar. A gente também tem que ter esse ato de caridade conosco mesmo, porque como a gente é imperfeito, a gente erra, né, e a gente às vezes fica, né, ressentido com aquilo que você fez, com aquilo que você falou. Então, a gente tem que também praticar a caridade conosco mesmo, né? O remorso, ele é útil quando leva ao arrependimento, mas não quando paralisa, porque muitas vezes a gente fica preso na culpa e não sai do lugar, a gente não caminha, a gente fica preso. Então, o auto-perdão abre caminho para a reparação daquilo que a gente fez, né? A partir do momento que a gente percebeu que errou, a gente vai atrás da reparação, se for possível, né, pede desculpa, perdão, né, e abraçar aquilo como um crescimento. Olha, eu fiz, eu aprendi, me serviu como um grande aprendizado, daqui para frente não faço igual novamente, não faço novamente a mesma coisa que fiz. E o que vai nos trazer a paz interior, tanto o auto-perdão quanto o perdão ao próximo, nos traz essa paz interior. Falar também das consequências de quando a gente não perdoa, porque tem gente, né, que bate o pé e fala assim, eu não perdoo, eu não vou perdoar nunca, eu vou morrer e vou levar isso comigo, não perdoo. Quais são as consequências? A pessoa tem livre-arbítrio, ela tem o direito também de não perdoar, né? A doutrina espírita deixa claro que ninguém é obrigado a nada. Mas quais são as consequências do não perdão? Nós criamos laços obsessivos. A gente pode até se tornar obsessor daquela pessoa quando a gente desencarnar. Até mesmo encarnado, né? Porque existe obsessão de encarnado para encarnado. Sintonia com espíritos infelizes. Então, se a gente está vibrando baixo, a gente vai sintonizar com espíritos que também estão vibrando baixo, que são os espíritos infelizes, que também pensam em vingança, né? Esse tipo de coisa. As perturbações emocionais. Isso aqui é complicado, viu? Porque as perturbações emocionais que o não perdão causa pode gerar também um adoecimento mental. Alguns transtornos mentais, eles são desencadeados por causa disso, por causa dessas mágoas represadas, né? Então, é a síndrome do pânico, a ansiedade generalizada, isso tudo, a depressão também.
Tudo pode ser gerado aí pelo não perdão. A gente tem que tomar cuidado. Atrasa a nossa evolução. Quando dizemos sim ao perdão sincero, quais são as consequências do nosso perdão sincero? Elevamos a nossa vibração e automaticamente atraímos os bons espíritos que estão nos acompanhando. Solucionamos débitos do passado, porque muitas vezes aquelas mágoas muito grandes, aqueles ferimentos muito grandes, são débitos do passado, que a gente tinha que passar, né? Principalmente abandono, isso é uma das questões que realmente aí são débitos do passado. E então caminhamos para a verdadeira felicidade. Então a gente vê que dentro do perdão, do sim ao perdão e do perdão sincero, só tem benefícios. Então a gente pensa que eu perdoar o outro vai ficar impune. Não, não vai ficar impune, né? Porque ele vai dar conta das questões dele na hora que ele for prestar conta com Deus, né? O que você fez, né? Com aquilo que eu te forneci, de amigos, de companheiros, né? De familiares. Você só os magoou, só machucou, abandonou, feriu. Então isso aí é com ele. Se você perdoa, o seu problema está resolvido. Aí o problema de quem realizou aquela ofensa é com ele que vai dar conta disso. E aí, para responder lá a primeira pergunta, né, se perdoar é esquecer, eu trouxe, é quase um poema, de tão bonito que é. A boca fala do que está cheio o coração. Portanto, perdoar não é esquecer. O esquecimento é obra do tempo. Sem dúvida nenhuma, podemos afirmar que perdoar é lembrar sem sofrer. Quando alguém te faz o mal, ele se compromete com ele mesmo e com as leis divinas. Quando você perdoa o outro, é uma dádiva que você dá, mas quem recebe a bênção da libertação é você. Perdão não é esquecer. Perdão é retomar o comando da sua vida emocional. Enquanto você carrega ressentimento, é como se entregasse o leme da sua embarcação nas mãos de quem te magoou. Quando você escolhe perdoar, não apaga a memória, mas transforma a dor em sabedoria e abre espaço para viver em mares mais serenos e equilibrados. Então fica para nós a mensagem da noite, que a gente possa refletir nisso, né? Começar a perdoar um pouco mais, né? Para fazer bem a si mesmo, né? Que é muito salutar. Então vamos à prece para a gente poder ir para o passe. Mestre Jesus, amigo divino de todas as horas, neste momento queremos te pedir, Mestre amado, que derrame sobre nós as tuas bênçãos de amor, de misericórdia e de infinita bondade. Abraça-nos, Mestre Jesus, com teus braços amorosos e cuida de nós, cuida do nosso coração, aliviando assim, Mestre amado, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, que envenenam nosso corpo físico, nosso perispírito. Auxilia-nos, Mestre Jesus, nessa caminhada, porque sabemos, Mestre Jesus, das nossas imperfeições. Auxilia-nos, Mestre Jesus, a perdoar cada vez mais, com sincera bondade, com sincera empatia. Permaneça conosco, Mestre Jesus, assim como os espíritos amigos aqui presentes, no momento do passe, nos auxiliando sempre. Que assim seja.